Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alessandro Oliveira, professor de História, e eu estou aqui para comentar um pouquinho sobre a primeira fase da FUVEST, tocante a essa que é a mais humana de todas as ciências, a História. Eu separei aqui esse comentário basicamente em três partes. Primeira parte para falar um pouquinho sobre as questões de História do Brasil, e essa prova trouxe assuntos muito importantes, principalmente no tocante a povos indígenas do Brasil, que é um assunto que merecidamente deve ser muito discutido, debatido, principalmente no campo aí do conhecimento dessas provas. Uma das questões trouxe a arte como resistência cultural indígena, trouxe o aspecto dessa resistência, da manutenção da memória e da cultura dos povos indígenas do Brasil por meio da arte. Então foi uma questão que certamente vocês que são nossos alunos conseguiram desenvolver muito bem. Outro aspecto em relação aos povos indígenas do Brasil diz respeito à ocupação territorial da América Portuguesa, no processo de colonização, dominação e submissão desses povos indígenas, mas que ironicamente só foi possível graças a técnicas indígenas, das quais os colonizadores se apropriaram para a expansão territorial, para a conquista de territórios. A gente pode citar aqui, por exemplo, o movimento bandeirante, cuja progresso só ocorreu em partes por causa de técnicas indígenas, apropriadas e utilizadas para essa expansão litoral e sertão, e a questão falava especificamente de picadas abertas por indígenas, caminhos, fronteiras abertas por povos indígenas graças aos seus conhecimentos ancestrais que acabaram sendo apropriadas pelos colonizadores nesse processo de dominação. Outro aspecto importante dessa prova trazido pela FUVEST foi a questão da Confederação do Equador, um movimento muito importante que se desenvolve no primeiro reinado no Brasil, governo de Dom Pedro I, e a questão aludia especificamente sobre a outorga da Constituição de 1824, uma medida autoritária praticada pelo imperador, mostrando quem ele era de fato. No processo de independência, uma postura, mas no seu reinado, uma postura autoritária, que pode ser verificada, por exemplo, nessa Constituição, a partir da criação do poder moderador. Se a gente voltar um pouquinho antes da outorga da Constituição de 1824, a gente tem o fechamento da Assembleia de 1823, que foi de maneira também até violenta. Então essa prova ela trouxe esse primeiro reinado, assunto super importante, que também com certeza vocês obtiveram sucesso aí nessa questão. E não podia faltar também, em relação à história do Brasil, a Era Vargas, A FUVEST, saindo da caixinha, trouxe o aspecto cultural da Era Vargas, exigindo que o vestibulando discutisse sobre a questão do samba exaltação na Era Vargas, um samba que foi financiado pelo Estado Novo, que acabou recebendo pautas políticas e culturais desse Estado Novo, de maneira imposta. A gente vai lembrar, por exemplo, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que trouxe então essas pautas para esse samba exaltação, que visava sobretudo a exaltação das virtudes nacionais e naturais do país, mascarando um pouco o aspecto autoritário que assume nessa ditadura varguista do Estado Novo. Então, como segunda parte, a gente tem, obviamente, as questões de história geral, e a gente tem, por exemplo, o aspecto da antiguidade, Se a gente lembrar daquela divisão quadripartite, eu estou seguindo aqui essa divisão para fazer esse meu comentário, e a gente tem duas questões sobre a antiguidade, clássica, por assim dizer. Por quê? Porque uma fala sobre o Império Bizantino, e ela trouxe para discussão e reflexão a questão do movimento iconoclasta, Um texto onde um determinado autor
falava sobre a veneração de imagens sagradas, e a gente sabe que o movimento iconoclasta, né, é um movimento de perseguição à adoração de imagens que vai se desenvolver no Império Bizantino, girando em torno das questões de religião e poder do Império. Sobre o Império Romano, né, Antiguidade Clássica propriamente dita, a gente tem uma abordagem interessante, né? A abordagem tradicional das invasões bárbaras, mas vista sob a ótica de migrações, né? Essa é uma abordagem um pouquinho fora da caixa também, né? Ligar a esse aspecto que geralmente está atrelado à guerra, à dominação, né? Ao choque entre a cultura romana e a cultura dos povos bárbaros, mas olhar sob a ótica das migrações, né? Do deslocamento de povos, desses povos chamados bárbaros, pelos territórios romanos, sobretudo, e a questão falava sobre isso, sobretudo no Ocidente, certo? E agora a gente vai para a Idade Moderna. Ainda falando de história geral, a gente vai para a Idade Moderna. A gente vai ter a discussão sobre a colonização ibérica e inglesa e quais são as estratégias mais importantes do desenvolvimento dessa colonização, tanto de portugueses e espanhóis quanto de ingleses. O que é que tem de comum? É a dominação e a exploração de povos originários mediante o trabalho compulsório. Sabe que isso aconteceu em várias partes do continente americano, resultando em catástrofe, destruição, desarticulação de culturas, extermínio. Então, essa questão da colonização ibérica e inglesa também foi debatida nessa prova. E para encerrar aqui nosso comentário, a gente teve também uma questão de história da América e uma questão de história da África. Se a gente, falando de história da América, teve o populismo varguista, autoritário do Estado Novo, a gente também tem o populismo peronista, Juan Domingo Perón, argentino, né? A questão discutia imagens sobre cartilhas produzidas na ocasião da ditadura peronista e a difusão da ideologia peronista através dessas cartilhas, né? E a questão versava especificamente sobre o papel da mulher imposto, né, numa mentalidade retrógrada do peronismo, o papel da mulher imposto pelo Estado, né, através da cartilha e da propaganda, como mãe e esposa. Então, a gente tem Estado Novo e peronismo aí nessa prova, né, Brasil e história da América como um todo, para ser, com certeza, muito bem debatido por vocês, discutido, refletido nessa prova. E, para encerrar, e não menos importante, a história da África, né, uma questão que trazia um texto do Mia Couto para falar sobre a pluralidade identitária do continente africano. A gente sabe que uma das estratégias de dominação é a harmonização, esquecer, né, a pluralidade desses povos dominados e tentar colocar todo mundo numa mesma panela, né? O próprio termo África, terra dos Africa, assim que os romanos chamavam o continente africano, mas na verdade a questão queria discutir essa pluralidade identitária do continente africano e também o quanto essa pluralidade, né, sob um outro ponto de vista, pode trazer relações políticas, econômicas e culturais instáveis para o continente, tudo isso em função do processo de dominação imperialista, a criação de fronteiras artificiais. Então, uma prova maravilhosa, você que está preparado, com certeza que nos acompanha, que são nossos alunos, estiveram aí obtendo sucesso nessa prova linda da FUVEST. Aqui é o professor Alessandro Oliveira, muito obrigado.